Não Pessoal, deve ter vamos sido eu, chegando. não, viu, Cláudio? 18 horas. Gente, 18 isso horas. que eu ia falar, 6 horas. Vou tirar a Cláudia e Maria Helena, então. Quando chamarem, eu coloco vocês de novo, tá? Vou deixar vocês na sala de espera. Sim, senhora. E eu vou tentar acessar o Facebook aqui. Só clicar no link. Aí corta o áudio, importante cortar o áudio. Hã? Beleza. Vou avisar vocês. Gente, estamos ao vivo. Seu microfone, Jurandir. Boa noite, Marcelo Correia. Boa noite, Emerson. Então, já estamos ao vivo. Vamos aguardar alguns minutos, né, para ver o número dos participantes. Mas estamos aqui representantes da BCF, Associação dos Beneficiários Contribuintes da Forluz, representante do Sindieleto, e não queremos deixar de destacar também o apoio dos sindicatos economistas e o sindicato dos psicólogos. Todas essas entidades estão apoiando a Chapa 2, concorrente nas eleições da Forluz deste ano. Boa noite, Jurandir. Boa noite, Marcelo. Nós já estamos no momento com 16 pessoas na sala, Jurandir. E Sim. Nós estamos aguardando as pessoas se posicionarem para iniciar aqui a nossa live da Chapa 2, Renovação e Compromisso. A chapa que concorre à eleição da Forluz com a responsabilidade de trazer renovação e compromisso para o nosso Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. É bom sempre lembrar que de 2 em 2 anos nós temos um processo eleitoral. Então, nós tivemos um processo semelhante a esse há 4 anos atrás, quando não tinha a eleição de diretor. E aqui a 2 anos nós teríamos a eleição, além de conselheiros, de diretor. A particularidade dessa eleição, convém a gente comentar, é que nós estamos, a Chapa 2 está concorrendo mediante liminar, porque o regulamento da Forluz limitava a composição do Conselho Deliberativo a ser renovado apenas com participante ativo. Então, nós tivemos o reconhecimento em juízo do direito nosso de uma chapa livre, o direito do participante escolher livremente a quem ele quer que o represente. Esse direito foi conquistado através de uma ação na Justiça há 4 anos atrás,
promovido pela BCF, pela Associação dos Beneficiários Contribuintes. No entanto, sua decisão só transcorreu em julgado neste ano de 2020, ou seja, não foi eficaz o nosso pleito há 4 anos atrás, e, novamente, nós estamos com um processo agora com liminar e estamos concorrendo com a chapa 2 mediante liminar. Esperamos que, com o precedente do direito reconhecido de 4 anos atrás, que a gente tenha garantido esse direito reconhecido também neste pleito. Tomara, né, Jurandir? Chega em toda eleição precisar conquistar o direito à participação mediante ordem judicial, né? Isso podia se encerrar de uma vez e a Comissão Eleitoral da Forluz podia já adotar a metodologia clara e que não deixasse, não restringisse, não limitasse a participação dos associados. Convém a gente sempre lembrar, para quem não conhece bem a legislação, que a legislação dos fundos de pensão, das entidades fechadas de previdência, obriga a representação mínima de 1 para os participantes ativos e de 1 para os participantes aposentados. Tá? Então, essa é a lei. No Conselho Fiscal, por que é só a participante aposentado? Porque o Conselho Fiscal só tem duas vagas, uma para ativo e uma para aposentado. Então, não existe uma terceira chapa que poderia ser livre, como existe no Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo, nós já temos uma representação toda de ativo, estou falando entre os representantes eleitos, e uma representação toda de aposentado entre os representantes eleitos. Essa seria a terceira vaga. Então, não existe limitação legal que obrigue essa terceira vaga ser ocupada exclusivamente por ativo ou exclusivamente por aposentado. Essa decisão foi tomada no âmbito do Conselho Deliberativo da própria Forluz. Tá? Apesar de nós já termos esses precedentes há 4 anos atrás, e apesar de nós termos oficiado a Forluz solicitando que essa chapa, que essa vaga fosse livre, e livre escolha a sua composição pelos participantes da Forluz. Tá? No entanto, nós não tivemos esse pleito administrativo reconhecido pelo Conselho Deliberativo na sua votação no fórum adequado. Acho que a gente já temos agora 8 minutos. Né? Quantos participantes nós temos aí? Eu não tenho a visão disso aqui. Quantos participantes? 6. Estamos nesse momento com 25 participantes, Jurandir. Eu acho que a gente já pode começar, 29 exatamente agora. Eu acho que a gente pode começar já com o nosso bate-papo mesmo, mais direcionado dentro do programa. As pessoas vão à medida que forem chegando. Sim. Então, vamos dar início. Eu sou Jurandir de Carvalho Soares, sou conselheiro da Associação dos Beneficiários e Contribuintes da Forluz, né, que é uma entidade, dentre outras, que representa os participantes da Forluz e os beneficiários da CEMIC Saúde. Esta entidade ela foi criada em 1990 para proteger a Forluz contra a obrigatoriedade de compra de títulos podres. São títulos que não rendiam o necessário para a responsabilidade atuarial da Forluz. Ela teve sucesso, com isso não foi obrigada a comprar esse título. Então, desde lá até agora, a BCF tem trabalhado e, particularmente neste momento atual, a atuação dela tem sido muito mais exigida dela, de todas as entidades, para representar os interesses dos participantes da Forluz e dos
beneficiários da CEMIG Saúde. Eu, Jurandir, tive a honra de ser o primeiro diretor eleito da Forlus, numa época em que não se conhecia muito bem o que era a Forlus. O meu principal trabalho, tá, junto com o apoio de todas as entidades, né, inclusive entidades sindicais representativas. Bom, na verdade, tivemos uma única exceção naquela época, que foi a Associação dos Universitários Aposentados, que não apoiou o nosso nome, mas as outras entidades todas apoiaram o nosso nome, e nós fomos eleitos, o primeiro diretor eleito representativo dos participantes da Forlus. E o nosso lema era qual naquela época? Abrindo as portas, porque a Forlus era fechada. A Forlus tinha uma enorme credibilidade, era muito respeitada, mas era fechada. Nós não sabíamos o que acontecia nela, apesar de termos representantes indicados, não eram eleitos, representantes naquela época eram indicados pelas entidades, né? Sindicatos, eram conquistas de acordo coletivo, sindicatos e associações. Então, nós tínhamos o direito de indicar alguns conselheiros. E a proposta nossa era de ir abrindo as portas. E nós tivemos sucesso nisso. Tivemos sucesso que foi caracterizado com a migração em 1997. Essa migração, a criação dos planos A e B, em substituição ao plano BD, aconteceu porque, ao abrirmos as portas, a verdade da entidade Forlus se mostrou e ela não era tão sadia financeiramente, atuarialmente, como a gente pensava até o momento. Então, nós somos também pioneiros num processo amplamente divulgado, num processo transparente, num processo com envolvimento de todas as entidades para fazer uma transição de um plano BD para uns planos, conjunto dos planos A e B, em 1997. E, para nossa tristeza, de novo, sentimos que a necessidade de novamente abrir as portas da Forlus, porque elas se fecharam. Não sabemos o motivo, mas nós não estamos tendo mais acesso às informações do que acontece na Forlus. Tá? Então, a proposta nossa, ao apoiar a chapa 2, a ABCF, ao apoiar a chapa 2, é que nós, a ABCF, nós, Sindireto, e todas as entidades representativas, todos os sindicatos, a Associação dos Universitários Aposentados, temos que juntos conhecer o que acontece na Forlus, o que acontece na CEMIG Saúde, e para isso nós vamos de novo abrir as portas. Começamos abrindo essas portas, e eu quero o testemunho de alguém que já está enfrentando essa reabertura de portas, enfrentando esse fechamento das nossas entidades. Eu quero passar a palavra para o também conselheiro da ABCF, Marcelo Correia, que foi eleito agora para o Conselho Fiscal da CEMIG Saúde. Ele vai passar agora a dar o testemunho dele do que é lutar pela transparência, o que é lutar pela união de todas as entidades, o que é lutar pela união de todos em defesa dos interesses, não só dos participantes da Forlus, como de todos os beneficiários da CEMIG Saúde. Tá? Agradeço a presença de todos, conto com o apoio de vocês, a ABCF conta com o apoio de vocês, conclamo vocês a se filiarem à ABCF, a contribuírem com a ABCF, porque nós precisamos dar suporte para os nossos representantes e nós precisamos dar suporte para os nossos representados. E, para isso, precisamos ter um CNPJ dando esse suporte e precisamos ter recursos para tocarmos esse empreendimento de defesa dos participantes. Marcelo Correia, com a palavra, agradeço a sua presença e agradeço a presença de todos que estão participando nessa live. Boa noite e obrigado. Boa noite, Jurandir. Muito obrigado. Agradecer aqui a
oportunidade, né, para a gente estar conversando um pouco. Né, o Emerson está aqui também, sincerando aqui a nossa reunião, que tem o objetivo de apoiar a Chapa 2, Renovação e Compromisso na FORLUS. Né? Então, eu acho que é importante a gente resgatar o momento que a gente está vivendo, né, e como é que nós estamos enfrentando uma conjuntura comum. Né? A CEMIG, ameaçada lá com a privatização, tem colocado, né, para todo mundo, num segredo, numa novidade, o desafio que eles colocam é o de fazer a empresa se tornar mais atraente do ponto de vista da venda. Né? E eles enxergaram isso um problema grave para eles, que é o problema das obrigações pós-emprego. Certo? Eu vou tentar explicar isso rapidamente. Esses compromissos pós-emprego são, no caso da CEMIG, né, em grande volume, CEMIG Saúde, FORLUS e o seguro de vida, né, mais CEMIG Saúde e FORLUS, e hoje uns 500 milhões de seguro de vida. Por que são obrigações pós-emprego? É muito comum a gente ver o pessoal falar que nós somos beneficiários, não é isso? A CEMIG e as empresas, né, da holding são as patrocinadoras. Então, para deixar bem claro, no caso da CEMIG Saúde, né, nós, de fato, recebemos benefício do plano, mas nós contribuímos com mais da metade, 52% do plano. Então, nós não somos só beneficiários, nós somos, na verdade, participantes. E as empresas, né, que eu acho que é importante a gente colocar, elas não são patrocinadoras somente, porque elas receberam muitos benefícios, né? Ou seja, ela dava para a gente um salário indireto, que era importante para manter a mão de obra, era importante para ela, importante para a gente, e sobre essa parcela do salário que é indireto, ela não contribuía com o INSS, não contribuía com a própria FORLUS, quer dizer, ela tinha grandes reduções fiscais, então ela constituiu também vários benefícios para ela. E entre esses benefícios, ela nos colocou, através dos vários acordos, de benefícios vitalícios. É isso? Então, ela colocou para a gente o plano de saúde como benefício vitalício e colocou a FORLUS, né, nos dando a previdência. Então, essas são as obrigações pós-emprego. Só que essas obrigações pós-emprego, além do que a CEMIG já fez, vamos dizer assim, de caixa na FORLUS, ela já apontou no último balanço do último trimestre, ela, inclusive, fez uma apresentação de que essa obrigação pós-emprego tem um custo de 6,8 bilhões. Né? E ela escreveu nessa apresentação que ela quer reduzir essas obrigações pós-emprego e quer reduzir os nossos benefícios. Então, nós estamos no momento em que a gente tem uma oposição de ideias. Né? A gente tem o nosso lado precisando defender os nossos benefícios, defender os nossos direitos, e a CEMIG, que está querendo agora, né, de uma maneira bastante forte, reduzir esses benefícios. Esse é o momento que a gente se encontra. Né? E aí vamos traduzir isso lá para dentro da CEMIG Saúde. Nós entramos na CEMIG Saúde agora, tomamos posse, né, a partir de julho, e encontramos esse ambiente. No caso da CEMIG Saúde, a palavra-chave é sustentabilidade, dizendo que a CEMIG Saúde tem que ser sustentável. Né? Ou seja, na verdade, eu acho que boa parte desse discurso, na verdade, não é por sustentabilidade, é para redução dos custos. Né? E aí ela impôs uma série de novas regras para o plano, né? Que nós entramos com essas regras já tendo sido votadas. Né? A começar com coisas que vão desde o corte da alimentação dos acompanhantes do hospital. Né? Isso não é bobagem, né? A gente acha que pode até ser pouco dinheiro, mas é muito importante. Quem já teve que acompanhar um parente doente por semanas, meses até, né, no hospital, sabe o quanto que isso é precioso, né, para que a gente não tenha que sair na rua, para que a gente não tenha que se preocupar, não só pelo dinheiro, né, mas pelo bem-estar que a gente, quando tem que fazer esse acompanhamento mais tempo. Mas, além desse corte, cortou óculos, o excedente de fisioterapia, psicologia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, RPG, né, cortou as cirurgias que não são cobertas pelo PRAS, né, que poderiam, quer dizer, tudo que estava envolvido no teto, a CEMIG Saúde foi cortando e, inclusive, reduziu, né,
o reembolso de medicamentos a uma lista, né, que ela chama lá de genérico, não a lista referencial de medicamentos. E ainda colocou uma proposta que o pessoal do Conselho Deliberativo já entrou com essa proposta, de cortar procedimentos, 200 procedimentos, da lista de procedimentos da CEMIG Saúde. Então, é um desafio muito grande, né, a gente entrar com um pensamento de que a gente, né, com a proposta da gente defender os direitos que nós conquistamos durante os anos e enfrentar, do outro lado, né, a determinação da empresa que vai em outro sentido. Então, é necessário muita dedicação, muito estudo, né, para a gente tentar acompanhar isso, né, e tentar encontrar caminhos para que todos nós podemos, né, participar e manter o nosso compromisso. Além disso, enfrentamos uma lei da mordaça, vamos dizer assim, né? Criaram todo um ambiente dizendo que a gente não pode mostrar estudos, de que a gente não pode abrir os números da CEMIG Saúde, né? E na Forluz também tem esse mesmo discurso, dizendo que tudo é confidencial. Quer dizer, é lógico que existem muitos assuntos que são confidenciais, é lógico que existem informações, principalmente informações pessoais, né, que a gente jamais vai poder, de fato, temos que ter esse compromisso, que é um compromisso legal e é um compromisso ético. Mas temos também que entender que nós temos um compromisso com a transparência. Esse é um ponto fundamental. Esse é o ponto talvez mais importante. Ninguém vai ser eleito para resolver todos os problemas. Ninguém é super-herói. A gente está lá para poder estudar, ter o máximo de atuação, não é isso? Queremos conselhos atuantes, queremos estar atuando no dia a dia, mas nós queremos pegar toda essa informação e levar para os participantes para que eles tomem a melhor decisão, para que a gente junto possa escolher o melhor caminho, né? Além de encontrar, então, essa questão, né, dos cortes, do sigilo, a gente enfrenta o nosso problema, um problema nosso que é a nossa divisão. Nas últimas eleições, um acúmulo grande, as entidades disputaram muito, na minha opinião, acho que não estou culpando nenhuma entidade nem outra. Estou dizendo que muitas vezes se colocou as disputas num patamar muito acima do que deveria preservar, né? Nós precisamos da união. Não existe ninguém melhor que ninguém, não existe uma entidade que vá ser melhor que a outra, que vá representar este ou aquele setor, que vai ser a dona da verdade, né? Mas as disputas estão colocadas de novo. Foi colocada na CEMIG Saúde, está colocada na Forluz. Temos 3 chapas, né? E nós temos que entender isso. A proposta da chapa 2, renovação e compromisso na CEMIG Saúde, que é a mesma da Forluz, né? É no sentido da gente construir uma união. Construir união não é união de mentira, não. É união de verdade. Então, nós chegamos na CEMIG Saúde, e antes mesmo de tomar posse, já ligamos para os conselheiros que estão lá. A gente não renova todo o conselho numa eleição, né? No caso da CEMIG Saúde, se renovou metade do conselho deliberativo, 2 membros, 4, e metade do conselho fiscal, né? 1 membro de 2, né? Mais os suplentes, né? Então, desde o primeiro momento, procuramos os representantes que iriam continuar para que a gente pudesse estabelecer um diálogo. E eu vou, aqui de pronto, né, mais uma vez, agradecer. Fomos muito bem recebidos, né, pela Beth e pelo Marcelo Vieira, né, que estavam lá, a Beth da sede, né, são trabalhadores da Ativa, e o Marcelo Vieira de Juiz de Fora, e conseguimos, desde o início, criar esse diálogo para que a gente pudesse trabalhar junto, né? E eu acho que é esse que é o espírito que a gente tem que levar, né? Eu acho que essa é a proposta que nós queremos. Eu acho que nós estamos disputando uma eleição, mesmo porque não foi possível fazer uma composição, né? Mas eu acho que a proposta nossa, desde o início, era a gente construir essa união, porque a CEMIG escolhe os seus homens de confiança para tratar os assuntos dela. Nós temos que escolher os nossos representantes, e os nossos representantes têm que estar unidos. Não adianta a gente querer falar que vai barrar uma votação ou que vai tentar impor, se alguns dos representantes participantes votarem a favor. A votação, o nosso poder de veto, né, está no empate. Se eles ganharem um voto nosso, acabou. Acabou, perdemos a votação. Então, não adianta a gente querer chegar lá e querer dizer que vai resolver tudo. Mas não adianta, desde já, a gente falar
que nós vamos procurar a todos e a todas, né, os representantes que estiverem lá, esse é o compromisso nosso, e colocar para eles o compromisso que a gente tem com a transparência, com levar todas as coisas para todas as entidades, de construir este canal de participação, né? Queremos uma gestão ativa, atuante, democrática, transparente e participativa. É a forma que a gente tem para poder furar os bloqueios e conquistar. Isso não é nenhum sonho. Todos devem se lembrar, a Jurandir deve se lembrar, que desde o início, na maioria das eleições, nós acabamos fazendo chapa única, compondo todas as entidades. No momento em que nós passamos a disputar mais, nós acabamos perdendo muito. Então, está na hora da gente refazer isso, e a forma de refazer, confio muito, é na chapa 2, renovação e compromisso. É isso aí, a gente vai continuar por aqui para dar a contribuição e responder aos colegas que estão nos assistindo. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Agora, vou passar a palavra para o Emerson, para falar, que é o que vai, a partir de agora, conduzir a nossa live. Muito obrigado, Jurandir. Muito obrigado, Marcelo, aí pela sua contribuição. E já pelas palavras do Marcelo, a gente começa a perceber a importância da gente eleger a chapa Renovação e Compromisso, agora a chapa 2, às eleições da Forluz. Já fizemos essa mudança na CENIC Saúde e agora fazer essa mudança na Forluz. Porque num momento do passado, nós tivemos uma condição onde os problemas da Forluz e da CENIC Saúde eram discutidos nas portarias pelos trabalhadores. Então, as informações chegavam, e as informações dos estudos chegavam aos trabalhadores, as informações chegavam aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Chegavam aos assistidos e assistidas, e os estudos chegavam bem antes das decisões tomadas. E a gente era capaz de debater nas portarias, nas reuniões, nos grupos de estudo, e as decisões eram tomadas pelo Conselho Deliberativo baseado na opinião que vinha das bases. Isso, por muito tempo, fez toda a diferença. Eu acredito que essa decisão recente, por exemplo, da Forluz, em implementar um sistema onde só os medicamentos genéricos são aceitos para reembolso, é uma decisão que precisava ser discutida nas portarias. Esse conceito de sustentabilidade do plano de saúde precisa ser discutido com os participantes do plano de saúde, que são os maiores interessados. É essa a sustentabilidade que a gente quer? A sustentabilidade que restringe a participação? É importante que a gente discuta isso. E também é importante que a gente discuta os aspectos semelhantes a esses na Forluz. Decisões muito importantes que podem colocar em jogo, que podem afetar todo o futuro do trabalhador, do assistido do participante da Forluz, hoje está sendo decidido sem que a gente saiba qual que é o debate. Então, quando se questiona, quando se descobre que existe um estudo, e se questiona, falar é apenas um estudo. Mas a gente precisa saber, no momento que é estudo mesmo. Depois que virar a decisão já está tomada. A gente precisa saber no momento em que é estudo para poder, para ter o direito de nos posicionar. E é aí que entra a chapa 2, Renovação e Compromisso, com o compromisso de lutar pela transparência da Forluz. Essa chapa, conforme estabelecido pelo regulamento eleitoral, o Jurandir mencionou, muito bem mencionado no começo da live, que, por via de liminar, o regulamento eleitoral hoje nos permite que a chapa do Conselho Deliberativo tenha titulares e tenha ativos e aposentados na mesma chapa, ativos e suplementados na chapa, de forma que
pode-se elaborar uma chapa mista. Então, para a chapa do Conselho Deliberativo, nós temos como titular o Guilherme Fernandes, que hoje é ativo, ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial e também técnico de transações imobiliárias. E o Guilherme hoje, dentro da CEMIG, ele trabalha no Centro de Operação. Para o cargo de Conselho Deliberativo suplente, nós temos a Cláudia Ricaldoni, que, quando o assunto é previdência privada, dispensa apresentações. A Cláudia, ela é aposentada, ela já foi diretora eleita da Forlus DRP em uma eleição passada, foi de 97 a 2006. Depois a Cláudia foi para a FUNCEF e um pouco mais tarde para a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes e Beneficiários dos Fundos de Pensão, e chegou a presidir a ANAPAR, participando dos debates que estabeleciam o parâmetro do fundo de pensão no Brasil inteiro. Como sucessor, essa chapa do Conselho Deliberativo tem o Guilherme Andrade, que também é aposentado, formado em Contabilidade e Administração de Empresas e em Direito, e também pós-graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Para o Conselho Fiscal, nós temos indicado como titular a Maria Helena Barbosa. A Cláudia Ricaldoni, anunciei ela aqui, daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente. E também a gente vai ter a Maria Helena Barbosa, que também estará aqui com a gente daqui a pouco. A Maria Helena, ela é aposentada, ela é formada em Engenharia Elétrica, especializada também em Engenharia Elétrica e Engenharia Econômica, conhecida na CEMIG, tanto por ter participado, por sua participação no SENG, como negociadora, representante dos trabalhadores na mesa de negociação da CEMIG, depois como gerente de desenvolvimento, gerente de provimento e desenvolvimento humano no RH da CEMIG, e como suplente na vaga do Conselho Fiscal nós temos o Ildefonso Perry, também muito conhecido, aposentado, formado em Direito e Economia, também muito atuante na área de previdência privada, membro antigo dos grupos de estudo. E essa mesma chapa do Conselho Fiscal tem como sucessor o Edi Pinheiro, que é aposentado, eletricista de distribuição, formado na Univercemic. O Edi, pela sua simpatia e pela sua expansividade, é conhecido praticamente na CEMIG toda. Mas também é um estudioso e é uma pessoa muito dedicada tanto à defesa do interesse dos trabalhadores ativos e aposentados, quanto também um estudioso agora dos fundos de pensão. E aí, com essa chapa, que a gente acredita que a gente tem a capacidade de alterar o panorama hoje da falta de transparência, da falta de acesso às informações na Forlus. Então, eu chamo aqui agora para a sala, para junto de mim aqui, a Maria Helena e a Cláudia Ricaldoni, para elas falarem um pouco a respeito dessa proposta e de que forma que a Maria Helena e a Cláudia pretendem trazer a transparência ou lutar pela transparência no ambiente da Forlus. Afinal, o nome da nossa live aqui é a importância da divulgação de informações a respeito da Forlus. Vem falar para nós sobre a importância dessas informações e de que forma que os participantes, de posse dessas informações, poderão se posicionar de forma diferente na defesa dos seus direitos, na defesa dos seus interesses dentro do ambiente da Forlus. Bem-vinda aí, Claudinha, bem-vinda, Maria Helena. Antes de começar a falar, eu quero abrir espaço para vocês darem uma saudação aí para quem está nos assistindo pelo Facebook ao vivo. Claudinha, por favor. Boa noite, tarde para todos que estão nos assistindo, Jurandir, Emerson, Maria Helena, Marcelo, né? É sempre bom a gente conversar com as pessoas, melhor seria se fosse ao vivo e a cores, né? Mas em época de pandemia a gente tem que se adaptar ao que for possível. Primeiro, eu gostaria de justificar a ausência do Guilherme, né?
que é o nosso titular, digamos assim, que é meu chefe, vamos brincar, mas é por aí. O Guilherme está trabalhando hoje, como o Emerson falou, ele está no COD e não pôde comparecer nessa live, né? Então, o objetivo nosso aqui seria muito conversar com vocês sobre o que a gente entende que seja o melhor para a Forluz do ponto de vista dos participantes, né? Eu acompanhei muitos planos de previdência pelo Brasil afora, assessorei muitas entidades, tanto sindicais quanto associativas, e uma coisa que eu aprendi a separar é o plano de previdência estar bem e os participantes deste plano estarem bem. São coisas muito distintas. Nós que nos pretendemos representar os participantes, a gente precisa ter um plano sólido, sustentável, mas que atenda aos anseios dos participantes. Fundamentalmente, são as duas coisas, né? E quando a gente fala da nossa proposta de transparência, ela é o fundamental para esse trabalho, gente. Não há como você fazer uma boa gestão, como você representar bem aos participantes, que, ao fim e ao cabo, são donos daquele patrimônio que a Forluz só administra, né? Se a gente não representar as pessoas, e representar significa ouvir e abrir as informações, né? Eu acho que deter informação, deter conhecimento é uma apropriação indébita, não é? E acaba levando a outros tipos de apropriação indébita. Mas você deter conhecimento de quem deveria ajudar e decidir os rumos da fundação, eu acho uma pena, né? E eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que a regra, viu, Emerson, do nosso sistema de previdência é a transparência. Se a gente for ler a Lei 108, 109, resoluções, todas elas falam da transparência e da necessidade do participante estar plenamente informado, né? Infelizmente, algumas entidades acabam nos seus regimentos internos tentando não atender o que a legislação manda, né? Nas últimas reuniões que eu participei lá no Conselho Nacional de Previdência, a gente aprovou uma resolução, a 32, que fala exatamente de informação aos participantes. E essa resolução, ela torna mais claro aquilo que é obrigatório informar o participante e aquilo que a fundação ou as fundações podem não ser obrigadas a fazê-lo. E eu resumiria em 2 itens. Tá? Informações pessoais, aquilo que o Marcelo já colocou, por dever legal e por dever de ética, não se divulga informações pessoais dos participantes, e também a questão de investimentos, tá? Quando eles ainda estão em fase de avaliação e prospecção. Uma vez aprovado, tudo deve ser divulgado. Então, para começo de conversa, acho que seria o início disso, né? Eu já acompanhei muitos fundos de pensão, muitos planos, e a história, infelizmente, é a mesma. Você começa tendo problema de governança, problema de falta de transparência, e, no final das contas, isso acaba se refletindo na solvência e liquidez dos planos. Né? Não acredito que a Forluz esteja com os planos em risco. Ok? Agora, a gente precisa de colocar a diligência nos eixos. É preciso de voltar e melhorar a transparência que um dia a gente já teve dentro dessa entidade, que sempre foi nunca foi a transparência ampla, geral e restrita, muita coisa era segura, né? Principalmente pelos representantes da patrocinadora, mas a nossa função é abrir as portas de novo, Jurandir, né?
A gente precisa de voltar a fazer esse caminho da mesma forma que fizemos lá na década de 90, tá? Com muito trabalho coletivo, união dos representantes eleitos, das entidades representativas, muito esforço técnico e muita união entre todos os participantes ativos, assistidos e ativos, porque somos todos uma família só. É isso aí, Claudinha. Como isso já foi feito uma vez, o fato é que nós já sabemos o caminho, né, Cláudia? Nós precisamos trilhá-lo. Eu aproveito aqui o intervalo, antes de passar para a Maria Helena, para saudar aí o Marcos Vinícius, de Governador Valadares, a Ângela Alves, antiga colaboradora e militante do Sindialetro, a Elisa Novi, a Elza Oliveira, lá de Lério Ribeiro, Edalmo, Zé de Oliveira, Aloysio Santos, Naim, presente em praticamente todas as nossas lives, Naim. Um abraço. Zumira também é antiga militante da causa da Previdência e da saúde dos trabalhadores. Forte abraço, Zumira. A gente vai trazer aqui agora também, para dar uma saudação para o público, a Maria Helena, que é a representante titular na chapa ao Conselho Fiscal. Maria Helena, dá o seu salve para quem está nos assistindo aqui. Microfone, Maria Helena. Liga o microfone, minha querida. Maria Helena, seu microfone está desligado. Tá, repetindo então. Boa noite com o microfone, né? E um agradecimento aí a todos, ao Jurandir, né, que já fez umas apresentações, contou história aí, né? Eu estive presente nessa abertura de portas, e nós conseguimos abrir, eu me lembro até que era o símbolo da nossa campanha, o Emerson, que está aí também apoiando, né, nessa luta incansável aí, né, pelos trabalhos, pela defesa dos direitos, né? A Cláudia, né, também estivemos juntos naquela época, e agora estamos sonhando esse novo sonho, né? Que não é um sonho, né? O sonho que se sonha junto é realidade. Nós já vivemos esse sonho, então a gente sabe como fazer, e a gente sabe que é possível e que é muito bom estarmos juntos, trabalharmos em união. E veio o Marcelo, né, a quem agradeço também aí a parceria. Ele vem mostrar, né, discurso e prática. Então, eu, entre tantos apoiadores, fui uma das que pedi votos para aquela chapa, Renovação e Compromisso na CEMIG Saúde. E hoje a gente já pode falar assim, olha, estamos aí, mostrando serviço, mostrando trabalho, a que viemos, né? E buscando aquela união que nós nunca nos cansaremos de buscar. Então, quando a gente fala da questão da Forluz, né, hoje nós viemos convidar vocês para votar na chapa 2. É importante o voto, então a gente tem uma estatística diária de votantes, então hoje nós estamos com 30% das pessoas que votaram, talvez agora um pouco mais, né? Mas, assim, pela importância desse nosso patrimônio, ainda é um número pequeno. É importante, é uma forma da gente participar, votando e depois cobrando os compromissos de quem a gente escolheu para nos representar. É bem deixar claro, né? Nós estamos escolhendo representantes e não substitutos. Qual que é a diferença? A diferença é que aquele que está nos representando, ele está lá a serviço e a obrigação dele é estar sabendo o que acontece, estar tomando cuidado com o que acontece, para trazer essas informações, trazer essas questões, e no caso de serem deliberadas, que sejam deliberadas em conjunto com as pessoas, com os participantes, representando os participantes e não substituindo. É uma questão assim, muito delicada, mas que faz toda a diferença.
Então, quando, né, a Forluz é a 10ª empresa em fundo de pensão. Ela está colocada nesse ranking da Abrap em 10º lugar. É uma grande fundação, é uma grande fundação. Então, como uma grande fundação, ela foi construída cada pedacinho por todos nós, né? Então, nós somos proprietários e os patrocinadores são proprietários. E em 97, eu estava no conselho, quando tivemos uma grande alteração no plano, muito significativa, né? Teve um grande PDI, onde várias pessoas se desligaram, e houve a mudança de planos. Por quê? Porque foi, inclusive, uma iniciativa nossa, que a gente estudando, a gente identificou que o plano ele estava indo para um caminho de desequilíbrio futuro. Ele ainda não estava em desequilíbrio, mas ele estava em desequilíbrio futuro. Então, precisava de consertar aquela rota, senão lá na frente, aí o buraco já estaria feito e a gente talvez caísse nele. Então, conseguimos isso com muito esforço, com muita negociação, envolvendo todos os participantes. Teve os critérios de migração, os direitos das pessoas que estavam aposentadas foram todos preservados, todas as entidades, todos os sindicatos, associações representadas defenderam seus participantes de uma forma unida, né? Não foi uma negociação fácil, mas foi muito bem sucedida. Nessa negociação, nós conseguimos salvaguardas no estatuto, né? Garantias, inclusive uma das garantias muito importantes é a garantia do Plano A, no que diz respeito a eventuais déficits. Então, isso é possível, foi possível. Em algum momento, né, nós nos dividimos e hoje uma disputa que muitas vezes é uma disputa que é pouco compreendida porque ela não tem que acontecer mesmo, ela não tem que ser compreendida, ela tem que ser retirada porque a Forluz, quem está lá, quem se dispõe a representar, vai representar todos, ativos, assistidos, plano A, plano B, vitalício, cota, inclusive os nossos colegas da Taesa. Então, nós estaremos representando todos e precisamos estar acessíveis a todos. Então, na hora de escolher o candidato, os candidatos, né, a chapa nossa é a chapa 2, nós estamos dizendo para vocês, nós estaremos representando todos. Queremos que vocês nos cobrem, queremos que vocês nos acessem. Precisamos do apoio das entidades, precisamos do apoio dos participantes. Então, essa que é a nossa proposta. Então, olha só, hoje, né, é uma situação diferente da que aconteceu em 97. Hoje, nós temos 13 mil aposentados, em torno de 7 mil ativos. Então, a situação está invertida. Então, assim, não é tão importante quanto. É tão importante, é tão necessário a gente trabalhar e defender quanto foi lá em 97. Talvez até mais, porque hoje temos mais assistidos do que tínhamos naquela época. Talvez mais, não sei dizer. Então, a hora que a gente vê, né, que existe essa questão de ameaças, vamos dizer, de redução de benefícios, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter mais união, a gente tem que conhecer mais. Conhecimento técnico, né? Essa chapa tem, o Emerson já mostrou aí o currículo de cada um, então nós nos complementamos. Nós temos o que também? Experiência em negociação, nós temos experiência em escuta, nós temos experiência em conversa, na construção de alternativas, né? O Marcelo falou bem isso. O primeiro movimento que eles fizeram ao chegar lá foram chamar as pessoas que já estavam, que vai ser o nosso caso, né? A renovação é parcial, né? É uma renovação no Conselho Fiscal e uma renovação no Conselho Deliberativo. Então, nós temos que chegar lá e falar assim, aqui, o que está acontecendo aí? Conta para nós, o que está preocupando mais, o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem, e correr atrás, estudar, né, conversar, levar para as pessoas, olha, isso aqui não estava nos preocupando porque a gente não sabia, mas é fonte de muita preocupação. Ou o contrário, olha, a gente estava preocupado com esse ponto aqui, mas talvez ele não seja o mais relevante. Mas, enfim, prestar contas,
contas, conversar, né? Conversar com os participantes. Então, fica aqui, né, o convite para que votemos, né? Precisamos escolher os nossos representantes. Então, assim, tem vários assuntos que a gente tem para conversar com vocês, mas o que a gente mais tem para dizer é isso: nós sabemos como trabalhar juntos. Por quê? Porque a gente já experimentou isso e deu certo, e foi muito bom. E a gente tem feito convites. Nós temos nos esforçado com as outras entidades, inclusive para que a gente lance chapa única. Várias foram as tentativas, ainda não foi possível, mas será. Haverá um momento em que a conscientização de que o nosso patrimônio a ser defendido é muito mais importante do que qualquer disputa. Lá não é para disputar, lá é para a gente construir caminhos que atendam, que garantam o benefício de todos, ativos, aposentados, pensionistas, todos os planos, quaisquer que sejam as escolhas. Então, esse que é um recado inicial que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E agradecer aqui a honra de representar os demais integrantes da chapa do Conselho Fiscal. E é isso aí, gente. Obrigada aí pela possibilidade de a gente conversar um pouco. Obrigado, Maria Helena. Vou aproveitar aqui a transferência de palavra para mandar um abraço para a Heloísa Neves, lá em Governador Valadares. Abraço, Heloísa. Quanto tempo, hein? Francisco Freitas também, para o Odilon Neto, as pessoas que estão interagindo conosco aqui na página do Sindialeto, mostrando a categoria ativos e assistidos, aposentados, preocupados com o que vem acontecendo na nossa Forlus e também nos ajudando aí, militando a Chapa 2, com o propósito de nos ajudar a alterar esse panorama, alterar esse cenário. E eu chamo de novo aqui para a tela a Cláudia Ricaldoni, para a conversa Cláudia Ricaldoni, para a Claudinha falar um pouco para a gente a respeito de por que a divulgação das informações é tão importante e de que forma que os participantes da Forlus, sejam eles ativos ou aposentados, podem se apropriar dessas informações para fazer a diferença na construção do nosso futuro. Claudinha, vem ajudar a gente aqui, por favor. Bom, eu começaria... a gente tem que entender como é que funciona a estrutura do plano de previdência da Forlus, né? Vamos pensar na Forlus como uma empresa que tem dois sócios. Você tem o sócio patrocinadoras e tem o sócio participantes. Não existem outros atores na Forlus, só são esses. A Forlus é uma gestora, ela administra o recurso que esses dois atores, que é o conjunto de participantes e os patrocinadores, colocam com o objetivo de, no final e ao cabo, garantir uma aposentadoria tranquila, okay, para o quadro de funcionários do patrocinador. Como o Marcelo bem chamou a atenção, isso não é uma benécia do patrocinador. Isso é uma política de RH, é um salário indireto e ele tem alguma isenção fiscal para fazer isso, tá? Então, vamos lá. Se você tem uma empresa que hoje, né, Maria Helena, nós somos o 9º ou 10º fundo de pensão do Brasil, do ponto de vista de patrimônio, do ponto de vista de patrimônio, tá? No caso, está colocado como 10º, né? Como 10º. Então, é o seguinte, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Considerando que os 3 maiores, o maior fundo, que é a Previ, a gente só brinca que é um sistema à parte, né? Porque é um gigantismo. A Forlus tem uma importância grande neste cenário. Okay? Então, a Fundação administra em torno de hoje 17 bilhões de reais. Administra em nosso nome
ela é responsável fiduciariamente pela gestão desses recursos, tá? Para que serve, então, Emerson, o conselheiro eleito ou o diretor eleito? Tá? Ele é o olhar de um dos sócios nessa empresa Forluz. Eu estou esquematizando para a gente entender. Agora, o problema é que a construção legal dessa empresa, tá? Do ponto de vista da legislação que a gente tem, o patrocinador ele tem um poder maior do que os participantes. Ok? É raro os planos de previdência no Brasil, você tem diretoria executiva paritária entre participantes e o patrocinador. Na Forluz, nós temos um eleito, o que já é muito. A maioria dos fundos de participação no Brasil não tem nenhum eleito, né? No Conselho Deliberativo, nós indicamos 3, mas a patrocinadora tem voto de Minerva, à exceção do Plano B, que é uma salvaguarda conquistada lá em 97, como bem lembrou a Maria Helena, na época da migração dos planos. No Conselho Fiscal, você tem o voto de Minerva do participante, o conjunto de participantes. Bom, então, assim, de cara, já dá para a gente saber que se a discussão é entre esses dois blocos, patrocinadores e participantes, e que um desse bloco tem uma preponderância pela questão do voto de Minerva e pelo maior número de diretores executivos dentro da diretoria, é óbvio que, para equilibrar esse jogo, o que nós, eleitos, temos que fazer? Nós temos que contar com os participantes, com as entidades representativas, para nos dar suporte para a gente fazer bem o nosso trabalho. Aí empata o jogo, porque, ao fim e ao cabo, a discussão é entre participantes e patrocinadora. Lá em 97, é óbvio que houve uma reunião do Conselho para definir as questões de plano A e plano B naquela época, mas a conversa já tinha sido tratada pelas entidades sindicais e associativas com a CEMIG. Se vocês olharem os acordos coletivos, antes de estar no Estatuto da Forluz, o diretor eleito, ele saiu de um acordo coletivo conquistado em mesa de negociação. Maria Helena e eu estávamos lá. Antes da gente ter a Lei 109 e 108, que mandava eleger, nós, dos participantes da Forluz, nós tínhamos 6 representantes no Conselho, indicados pelos sindicatos, né? Então, isso foi tudo conquistado na negociação com a patrocinadora. Então, assim, no momento em que a patrocinadora, por aquilo que o Marcelo já falou, tem uma visão de considerar o que foi conquistado, os nossos benefícios, como gasto, mais do que nunca, o que os eleitos precisam de fazer é equilibrar esse jogo, empoderando os participantes. E não tem outra forma. Tem que dar informação correta, informação de qualidade, ok? E conversar, gente, e conversar, e mostrar. Essa é a nossa missão. A gente precisa de estudar, entender tecnicamente, informar o participante, criar um caldo de entendimento e de cultura na nossa categoria para equilibrar o jogo dentro do Conselho. Se a gente deixar as coisas serem resolvidas entre 4 paredes, por mais boa vontade que a gente tenha, em algumas votações, a gente sabe qual que é o caminho, né? Eu assisti, durante esse tempo todo que eu fiquei na ANAPAR, várias e várias vezes. No final das contas, a negociação é entre patrocinador e as entidades associativas, tá? E aí a nossa função não é de salvador da pátria, não é de dizer, olha, nós sabemos tudo, nós somos perfeitos, muito longe disso. Tá? A nossa obrigação é representar, e para representar eu tenho que passar informação, receber informação. Eu tenho que empoderar os donos do patrimônio, que são os participantes. Muita gente acha que Forluz, que é muito complicado, que aquilo ali... Olha, nada
que com uma conversa a gente não explique como funciona. O problema é que você não transmitir conhecimento, não transmitir informação, acaba sendo uma forma de reter poder. Isso é muito ruim para todos nós, né? Então, eu estou convencida desde sempre, tá? Que gestão de previdência complementar, e nós lá na ANAPAR, e a minha vida toda dentro de Forluz, dentro da ANAPAR, foi nesse mantra: empoderar os participantes. Eles são os donos, eles têm que conhecer. E uma coisa, para não me alongar muito, é o seguinte: nós precisamos de conhecer as regras do jogo, precisamos de conhecer os regulamentos dos planos, como é que eles funcionam, porque eles têm possibilidades. E quando a gente conhece como funcionam as regras, a gente consegue transitar dentro daquelas regras, melhorando a nossa situação e o nosso benefício, sabe? E, assim, aqui na Forluz e no resto do sistema todo, aquilo que é bom para a Maria, certamente não é bom para o José, cada um tem uma vida. Então, a gente precisa de conhecer como funciona e, a partir daí, escolher o que é melhor para nós. Isso significa explicar regulamento do plano, explicar a diferença entre benefício vitalício e benefício por cota, os riscos de cada um, empoderar as pessoas para que elas possam tomar a decisão melhor para elas. Nenhum de nós aqui tem que ter a arrogância de dizer o que é melhor para A ou B. Agora, nós temos a obrigação de explicar como funciona. De explicar como funciona, de colocar o cardápio à mesa, tá certo? E deixar que cada um dos participantes tome a decisão que é melhor para eles, mas com conhecimento e com esse poder que o conhecimento traz, tá? Então, assim, os planos de previdência mais bem geridos que eu conheço no país, você tem uma participação muito grande das entidades associativas, de preferência de forma unitária, às vezes isso não se dá, né? E um conhecimento muito grande dos participantes, né? Essa acho que é a grande discussão, porque, no final das contas, se você não tem conhecimento, se você não tem informação, de participante você vira participado, que é o que a gente tem visto hoje. A gente fica sabendo depois da decisão tomada, né? Então, assim, a nossa legislação tem mecanismos que permitem o participante ser informado de tudo. No próprio Código de Ética da Forluz tem uma regrinha lá que diz que os conselheiros, para pleno exercício das atividades deles, podem divulgar as informações de dentro da Forluz, à exceção daquelas colocadas sobre sigilo, por unanimidade do Conselho, Emerson. Não é um dizer, olha, isso é sigilo. Não, o Conselho vai dizer, olha, essa informação é sigilosa. Se o Conselho não fizer isso, não existe informação sigilosa, a não ser aquelas que eu já citei da lei ou da legislação, né? Então, assim, transparência é a primeira questão fundamental. Transparência na gestão dos investimentos. Isso, para o pessoal de cotas, é absolutamente fundamental, o que não quer dizer que não seja para o pessoal do plano A e para o plano B, renda vitalícia, né? Conhecer o regulamento do plano. Gente, o regulamento do plano é o nosso contrato previdenciário. Se eu não conheço esse contrato, eu não sei quais as minhas obrigações e os meus direitos. Gente, quando a gente entra para a Forluz, a gente assina um termo de adesão dizendo eu conheço o contrato. Então, eu preciso de conhecer e preciso de impedir que esse contrato seja mudado à revelia. Entendeu? Então, assim, perguntar por que a transparência e o conhecimento de informação é fundamental para a Forluz
É a mesma coisa de perguntar por que nós precisamos saber exatamente o que está no nosso contra-cheque no dia a dia, exatamente o que está na nossa extrato do banco. Porque esse é o nosso futuro, esse é o nosso direito, fundamentalmente. E a obrigação da gente que se coloca para representar os participantes é fazer com que essa informação chegue a quem de direito e receber demanda para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho. Claudinha, acontece que essa malfadada lei da mordaça que hoje vigora na Forluz também tem uma equivalente lá na CEMIG Saúde. E essa equivalente da lei da mordaça na CEMIG Saúde, inclusive, tem causado problemas para a antiga representação dos trabalhadores na CEMIG Saúde, com ameaça de sindicância, de processo administrativo e de, talvez até, em vias de impedir ou de cassar o mandato de um conselheiro por ter divulgado informações a respeito de um estudo interno totalmente de interesse dos participantes. E aí nós temos aqui na nossa live o Marcelo Correia, que já tem uma experiência prévia, já agora de poucos meses, mas já tem poucos meses que ele está lidando lá dentro da Forluz dentro da CEMIG Saúde, desculpe, com essa lei da mordaça que a gente está dizendo que existe hoje uma similar dentro da Forluz. E aí eu queria que o Marcelo Correia falasse para nós um pouquinho de que forma que essa lei da mordaça está funcionando lá dentro da CEMIG Saúde e como que o conselheiro fiscal pode ajudar a dar a transparência para esse processo, de que forma que a experiência dele lá que ele pode estar contribuindo com a Maria Helena, que também está no Conselho Fiscal, mas também vocês que vão estar no Conselho Deliberativo também passando por uma situação semelhante. Antes do Marcelo pegar a palavra, um abraço também aí para o Jair, também é presente em todas as nossas lives. Forte abraço, Jair. Marcelo, por favor, me ajuda aí. O Emerson, o plano de saúde nosso, né, tem uma previsão no regulamento de ter um estudo atuarial anual. Esse estudo atuarial é para definir, né, se o montante de recursos que estão disponíveis, né, e os que vão entrar durante o ano serão necessários, serão suficientes para arcar com todos os benefícios, né, que são garantidos pelo plano. Esse estudo atuarial, então, ele é anual e ele é muito importante porque ele que define a necessidade, vamos dizer, de aporte de recursos. Então, se de tempo em tempo, nós já fizemos várias dessas discussões, a gente precisa, de algumas vezes, ter um reajuste técnico, um reajuste além do aumento salarial, né, que é o que reajusta o plano de saúde da gente. Fizemos isso, que eu me lembro, em 2002, fizemos em 2010, fizemos em 2016 e provavelmente vamos ter que fazer isso em 2021. Então, é baseado nesse estudo técnico, né, estudo atuarial. Logicamente que todo estudo técnico ele tem uma série de premissas, uma série de condições que a gente tem que verificar e tem que dar apoio, né? E até mudanças, às vezes, nos rumos ou nos benefícios, para que a gente tenha tentar manter um equilíbrio entre o preço que a gente paga e o benefício que nós vamos receber. É tão absurdo que a CEMIG Saúde considera esses estudos atuariais atualmente como sendo confidenciais. Como é que o participante não pode conhecer aquilo que dá fundamento ao valor que ele vai pagar? Acho que a mesma coisa tem acontecido na Forluz. Forluz, há poucos dias atrás, decidiu sobre a taxa de juros do plano. Mas não há uma discussão com a categoria para a gente entender, e nem para a gente saber, nem para a gente, inclusive, contratar estudos independentes, como nós sempre fizemos, né, no passado, para que a gente se assegure de que aquilo que nós estamos votando, aquilo que está sendo, de certa forma, imposto para a gente, né, em valores, né, nos benefícios, ou no valor da contribuição, no caso da CEMIG de Saúde. Então, a necessidade de ter esses estudos transparentes, de conhecimento de todos, é fundamental, né? E eu aproveito também, até que a Maria Helena será minha
meu espelho, né? O Conselho Fiscal lá na Forluz, eu aproveito também para poder fazer uma provocação. Nós estamos vendo nas redes sociais uma série de denúncias, né, sobre irregularidades, sobre problemas na Forluz, que muito preocupam a gente, né? Alguns até sendo insinuando que é dolo, que a gente fazendo coisa errada na Forluz, né? Inclusive, e o pior, né? Essas coisas estão vindo de um conselheiro atual, né? Receber essas denúncias para nós, né? Eu acho que é muito importante. Para a gente que está no Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal tem esse papel chato. Muita gente não gosta, muita gente não gosta de ver, né? Que é o papel de fiscalizar. Nós somos lá, como você disse, né? Nós somos os olhos dos participantes, dos donos lá dentro. A gente precisa fazer esse papel, né? Agora, a gente precisa apurar tudo e dar resposta. Eu gostaria que a Maria Helena também comentasse sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto que está nas redes, né? E preocupa a gente. E só mais uma informação. Nós, da BCF, inclusive, desde o ano passado, né? Nós apuramos, né? Nós levantamos todas essas denúncias que estavam sendo feitas, encaminhamos um ofício para a Forluz em janeiro, né? Para que a Forluz, né? Encaminhamos para a diretoria, para os conselhos deliberativos, para o Conselho Fiscal, para que eles nos respondessem sobre essas denúncias. E não chegou nada para a gente até agora, né? Então, também um assunto que eu gostaria que a Maria Helena pudesse tratar. Um abraço a todos aí. Bom, em relação à lei da mordaça na Forluz, a hora que eu vendo aqui o regimento interno do Conselho Fiscal, a lei é o contrário, né? A lei explicita nesse artigo 5º, parágrafo 7, que o conselheiro precisa dar publicidade de todos os seus atos, independente de previsão legal ou estatutária, visando a maior transparência possível de sua gestão. Então, o que a gente vê hoje, pelo silêncio, né, pela falta de informações, pela falta de transparência, é o descumprimento. Então, vocês vão me cobrar para que eu cumpra esse regimento interno, porque ele diz exatamente isso, explicitamente. Então, se tem lei de mordaça, não está no regulamento nem no Código de Ética. Pode estar na cabeça de alguns, ou pode estar na vontade de alguns de descumprir esses compromissos que estão explicitados. Com relação a denúncias, e até vou voltar um pouquinho, né, à questão que eu falei, e que todos nós falamos aqui, com a importância da união, de que a Forluz não é espaço de disputa. A gente vê, sim, essas denúncias em redes, mas muito em período eleitoral. Coincide. Mas, independente disso, né, o Marcelo já disse que, assim, na BCF, a gente, e nós todos, ninguém compactua com erro, não. Isso nos preocupa. Tem coisa errada, deliberada? Então, por favor, né, vamos apurar. Se tem responsáveis, se é dolo, vamos identificar do que se trata. Se alguém está sendo prejudicado, vamos resolver. Então, assim, nós formalizamos realmente nós formalizamos um ofício para a Forluz, ele tem até aqui o número, foi em janeiro desse ano, é o ofício 8/19. Exatamente, nós transcrevemos todas essas, vamos chamar de denúncias, todas essas críticas, né? E formalizamos na forma de um ofício aos conselheiros, ao presidente do conselho, à diretoria da Forluz, que respondesse, que apurasse o que tem de verdade, resolvesse, nos informasse, que a gente gostaria de dar ciência aos nossos associados na BCF, e nada foi dito. E a gente vê, agora, no período eleitoral, essas mesmas denúncias se repetindo nas redes. Então, o que a gente propõe? Isso não pode ficar na dúvida. Essas questões não podem ser jogadas ao vento, né? Nossa fundação é importante, são 13 mil
aposentados, né, com problemas reais que a gente tem, né? Nós estamos aí com essas, talvez, essa proposta de estudo que a gente sabe que existe, que também não é apresentada, né? Eu acho que daqui a pouco a Cláudia pode falar um pouquinho mais sobre o Plano A, né? Essas ameaças que estão aí, que assim, são muito concretas, e infelizmente a gente não tem acesso. Então, assim, a nossa proposta é o que é de verdade. Então, lá dentro, né, de posse, com esse cargo, né, efetivo, que tem todas as responsabilidades e responsabilidades, nós vamos sim buscar identificar, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal, o que tem de verdade. E, se necessário, a gente tem que contratar uma auditoria interna para esclarecer isso de uma vez por todas. Isso não pode ser disputa de campanha, isso não pode vir assim dessa forma, né, sem muito compromisso. É o que a gente entende. Então, assim, a mim, me parece mais um momento de disputa que também não é legal. Então, de novo, né, gente, juntos, vamos juntos, trabalhar juntos e resolver o que a gente precisa resolver. Uma outra questão importante que a gente também formalizou, e dessa vez entendemos que fomos bem-sucedidos, embora não tenhamos tido a resposta, foi a questão da contratação de uma mesma empresa para fazer um estudo que já tinha feito para a CEMIG e tinha feito estava fazendo para a FUS, no caso, a Towers. Então, nós falamos, não pode, a própria governança da fundação impede isso. Então, assim, eu pessoalmente fui à época, conversei com o presidente do conselho, alertei a ele sobre essa questão, que não estava correto, mas, infelizmente, foi dada sequência, né? A FUS aprovou e nós tivemos que fazer essa notificação. E depois dessa notificação, inclusive evidenciada no portal de transparência, o contrato, no contrato, então aí foi contratada uma outra empresa, mas também não temos a informação de quais estudos, o que está sendo proposto, embora saibamos que esteja. Então, essa questão é muito trabalho, muita pesquisa, muita união. E a gente sabe que é o nosso trabalho e nós faremos isso. A gente tem feito isso. Então, da mesma forma, né, que os conselheiros da CEMIG Saúde encontraram dificuldades lá, mas estão trabalhando nelas, nós vamos juntos e aprendendo uns com os outros, né? Eu queria, assim, não sei se alguém tem alguma questão, mas eu acho que, pelo menos as pessoas que nos procuram, com quem a gente tem conversado, levando a nossa proposta, tem questionado muito a respeito do Plano A, né? O Plano A tem apresentado déficit, como é que é isso, né? Qual que é o nosso risco, né? Nosso Plano A é vitalício, é mutualista, é um plano que, né, nós somos interdependentes, ele foi criado lá em 97, nessa grande migração que já foi falada. Então, eu queria pedir à Cláudia, que participou tão de perto disso e vê também essa questão aí no nível nacional, em nível nacional, o que ela pode, né, falar para a gente, no sentido assim, mais real, né, trazer uma coisa mais concreta. Bom, antes da Cláudia assumir a palavra, eu aproveito para cumprimentar aí o Nilson, lá de Caratinga, tá? Acho que estava em Patinga nos últimos tempos. Um abraço para o Nilson, agradecendo a ele o voto na Chapa 2, que ele está confirmando para nós ali que votou na Chapa 2. E também aproveitar para te dar uma outra missão também, Cláudia, já que você vai falar aí, você vai responder aí para Maria Helena, porque essa questão de denúncias, sobretudo de conselheiros fazendo denúncias durante o processo eleitoral, porque os conselheiros são aqueles que são eleitos em relação a tudo que acontece na ForLuz. Eu preciso, o conselheiro precisa passar para mim a confiança eleiro começa a ir para as redes sociais para denunciar, mas dar tratamento para essas questões dentro da ForLuz, eu creio que começa a transmitir para os participantes
um certo grau de insegurança, um certo grau de falta de confiança na instituição. Se a chapa 2 não for eleita e não for capaz de dar transparência para a Forluz, que vai sair da Forluz porque começa a ficar com medo do futuro. E aí eu gostaria que você falasse também um pouco sobre essa questão de que forma que o conselheiro ajuda a transmitir essa confiança para o participante, de modo que ele saiba que a Forluz, de fato, está ali para poder garantir o futuro e que nós não vamos ter surpresas desagradáveis lá na frente de saber assim, que a nossa instituição não foi, o fundo de pensão não foi adequadamente vigiado e, por causa disso, o nosso futuro, a nossa aposentadoria está comprometida. Me ajuda aí, Cláudia. A Maria Helena já falou um pouco sobre isso, a proposta da Chapa 2 em relação a essa questão. Eu só queria pontuar duas coisas. O representante eleito, ele tem a obrigação de, quando faz uma denúncia, ele tem que deixar muito claro do que ele está falando, qual aspecto do regulamento não foi cumprido e quais as alternativas para consertar. Ok? Porque você fazer denúncia genérica acaba criando um pânico que, às vezes, é contraproducente no próprio participante. Ok? O medo, já falei em outras lives, o medo nunca é um bom conselheiro. Então, assim, a minha obrigação responsável olha, achei alguma coisa inconsistente, ou porque o regulamento não está sendo cumprido, ou porque o regulamento foi escrito errado, ou porque eu acho que existia uma outra alternativa técnica ao que está escrito no regulamento. Qualquer uma dessas três questões, eu tenho que deixar muito claro do que eu estou falando, qual a base técnica por que eu estou falando e qual que é a proposta de se consertar. E aí não é uma discussão de você ficar fazendo denúncia, tem que ser prático. Como eu te falei, você, para fazer algumas questões, consertar algumas coisas, você tem que precisar do voto da patrocinadora. Vamos conversar com ela, olha, eu vou ter uma coisa aqui nesse plano que não está legal, a gente precisa de acertar. Vamos falar para os participantes, vamos criar uma massa crítica para forçar uma alteração do regulamento do plano. O pessoal mais antigo de casa, Jurandir, Maria Helena, acho que Marcelo não lembra muito disso, nós tínhamos um problema no plano BD antigo e no plano A, logo que ele foi criado, que era o tal do limite de idade. Né? O limite de idade foi criado em 78, a lei em 78, mas o regulamento da Forluz, que é o nosso contrato, só foi mudado em 79. Então, o pessoal que entrou nesse período, né, eles tinham a lei que dizia uma coisa, mas o regulamento, ou seja, o contrato previdenciário que eles tinham aderido, dizia outra coisa. A lei dizia que, na verdade, não era lei, era um decreto. O decreto dizia que tinha limite de idade, as pessoas só podiam se aposentar a partir dos 55 anos, e o regulamento da Forluz não tinha isso. Como é que foi que nós resolvemos isso? Maria Helena lembra. Foram assembleias e assembleias, negociações e negociações, e quando o plano A teve um superávit bastante consistente, ok? Nós negociamos com a patrocinadora para que esse superávit resolvesse o limite de idade. Não me lembro da memória, mas acho que nós acertamos o benefício de quase 2.000 pessoas. Mas com a participação da categoria, porque sem essa participação não teríamos acertado isso. Tá? E aí eu vou aproveitar, porque aí a coisa, nenhum de nós aqui tem compromisso com coisa errada. Nenhum de nós tem. Ou o descumprimento de regulamento, que é muito grave, ou o entendimento dúbio do regulamento, que você tem que acertar, ou mesmo o regulamento diz uma coisa, mas ele poderia, tecnicamente e legalmente, dizer outra que seria mais favorável aos participantes. Então, cabe a nós identificar, dizer o que é, conseguir mobilizar a categoria para a gente poder resolver isso. Se não for resolvido nos fóruns
de conselho. Sobre o plano A, Maria Helena, eu acho que a gente sempre tem que voltar na história, e você começou a falar muito bem, tá? O nosso plano BD, ele tinha uma disfunção estrutural, que era o seguinte: ele beneficiava, e eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, tá? As pessoas de salário maior e de carreira mais ascendente, principalmente no finalzinho da vida laborativa, ok? Então, ele ia transferindo renda da base da pirâmide para o topo das carreiras maiores dentro da CEMIG. Jurandir chamava isso de Robin Hood às avessas. Lembra, Jurandir? Né? É o Robin Hood às avessas. E, além disso, pelo fato dele não ter teto de benefício e por ele ter algumas premissas atuariais completamente descoladas da realidade, né? Naquele ano de 97, 96, ele já tinha um déficit de quase 500 milhões de reais. Ok? Então, assim, o que faz? Paga o déficit, fica com um plano que o custo de manutenção dele é proibitivo para nós, participantes, para continuar transferindo renda. Desculpa os maiores salários, mas é isso. Né? A maior parte dos planos de previdência BDs que existem, eles têm um teto de benefício, um piso e um teto, para que você não tenha essa história do céu é o limite. Ok? Bom, então, assim, houve a alteração dos planos, e como eu disse antes, o plano A, o plano BD, ele tinha alguns déficits, e déficits importantes e grandes, ok? Para fazer aquela migração, foi discutido o seguinte: a CEMIG, que era a única patrocinadora à época, assumiu o pagamento de algumas dessas parcelas em aberto. Tá? Ela assinou um contrato, e importante, talvez muita gente não saiba, viu, Marcelo? Parte do que estava nesse contrato estava no regulamento do Plano A, estava no regulamento do Plano A, parcela por parcela do que era aquela parcela, quanto tempo ela tinha se contratado, o indexador. Tá? E tinha uma dessas parcelas que dizia o seguinte, que é a mesma redação do artigo do parágrafo 7 do contrato de confissão de dívida com a CEMIG. Tá? Existiam duas parcelas na época, eu vou fazer o valor delas de 2007, que foi a última parcela paga. As pessoas dizem, não, foi feito em cima da parcela de 2008. Não. O superávit que foi usado para fazer o desconto do compromisso da CEMIG foi o superávit de 2007, não de 2008. O que dizia isso? Olha, nós temos aí, eu vou fazer números só para hipotético, eles não são esses, só para hipótese. Nós temos um contrato de 1 bilhão de dívida. 200 milhões aqui, se o plano der superávit, a gente pode fazer um encontro de contas. Encontro de contas não é o dinheiro sair da Forluz e ir para a CEMIG, porque a lei proíbe isso. Proibia na época. Hoje ela até permite havendo superávit. Ok? Este mesmo contrato, e também estava no plano A, dizia que a CEMIG era 100% responsável por todo o pagamento de custeio administrativo da Forluz. E aí, viu, Emerson, é tanto o plano A quanto o plano B e de eventuais déficits. Isso constava do regulamento do plano A e isso consta do contrato de assunção de dívida das patrocinadoras. Ok? Bom, o plano A, de 98 até 2007, foi uma sucessão de superávites. Não precisa de acreditar em mim, embora eu gostaria muito, mas vai lá e olha os balanços da Forluz. Eu não costumo brigar com números, tá?
Foi tanto superávit que acertou tábua de mortalidade, né? Você ajustou a tábua do AT49 para AT2000, negociou o limite de idade que eu falei agora há pouco e o acerto do IGPDI sobre o benefício saudado, o plano A, deu um reajuste de 3,9 para o pessoal. Essa negociação de IGPDI limite de idade, à época, foi orçada em 397 milhões de reais, saído do superávit do plano. A alteração da tábua de mortalidade custou mais um tantão desse, e o plano só começou a ter déficit em 2008. E vamos refrescar a memória, o que aconteceu em 2008, Marcelo? Foi a crise do subprime no mundo, não é isso? Todos os planos de previdência no Brasil tiveram problema de déficit. E mesmo assim, o que você olha no balanço é que o déficit do plano A foi mínimo. 2009 superávit, 2010 superávit, 2011 um pequeno déficit, 2012 um superávit de quase 500 milhões de reais, 2012, 13, 14, 15, não, 13, 14 e 15, déficit. E o que explica o déficit do plano A? Foi a mudança do indexador da tábua de mortalidade? Foi a negociação de acabar com o limite de idade? Foi o acerto desse dinheiro com a Forluz, entre Forluz e CEMIG, parêntese, esse tipo de contrato é absolutamente usual no sistema, tá? E ele tem duas perninhas. A primeira perninha é: eu posso abater parte da minha dívida do superávit desde que eu assumo o déficit do plano. E esse é o contrato que nós temos. Esta é a nossa salvaguarda. E o que eu vejo hoje, viu, Maria Helena, muita gente detonando esse acordo, ok? Para tentar justificar uma alteração do plano A. Tá? Esse acordo é a salvaguarda. De 1 bi que a CEMIG devia ao plano, 200 milhões a gente poderia fazer uma compensação de eventuais déficits. E, em contraparte, ela era responsável por todo e qualquer déficit do plano. Tá? A compensação era em cima de os valores reais em 97, dava 400 e poucos milhões. E, em compensação, todo e qualquer déficit é responsabilidade dela. Isso está valendo até hoje. De que a CEMIG tem medo, meus amigos queridos? Não é do déficit que está lá hoje. O déficit que está lá hoje, entre o que ela contratou e o que tem, estaria em torno de 1 bi 100, mais ou menos. Tá? Entre o que ela já contratou e o que tem que contratar. O medo que ela tem é do futuro. É disso que o Marcelo citou que eles fizeram agora. A taxa de juros que o plano trabalha é 6% e eles baixaram para 5,70%. O que quando baixa faz? Você aumenta o passivo do plano ou aumenta a reserva matemática. Você aumenta o compromisso do plano. Ok? E a gente sabe que essa taxa de juros vai ter que abaixar ao longo do tempo. Marcelo citou o balanço da CEMIG, que ela prevê um pós-emprego de 6 bi, não é isso, Marcelo? De onde é que vem isso? Não é do déficit do plano A hoje, que eu já te falei o valor dele. É porque a CEMIG considera no balanço dela que a taxa de juros do plano A é 3%. Com 3%, ela vai ser responsável por um déficit muito maior. Porque a regra é mais ou menos o seguinte: para 1% que você baixa de taxa de juros, você aumenta o passivo do plano em 25%, na média. É disso que a CEMIG tem medo, é disso que ela fala que é o pós-emprego. Ok?
E, assim, o déficit do nosso plano vem da crise econômica que nós estamos trabalhando. Não foi de ter feito acordo de GPDI, nem limite de idade, nem de ter acertado tábua de mortalidade, nem tampouco ter feito a compensação que o contrato determinava que fosse feito. Contrato e regulamento do plano, diga-se de passagem. Ok? Então, assim, voltando à informação, Emerson, se as pessoas não têm a informação correta, tá? Elas começam a criar um clima de medo, tá? E começam a dizer, a Forlus está quebrada, o plano A é insolvente e vamos acabar com vamos criar cota para o plano ou vamos liquidar o plano. Então, eu vou dizer para vocês, o plano não é insolvente. Existe um contrato que a CEMIG tem que honrar, ok? Ele é, do ponto de vista legal, 100%. Ele é a nossa salvaguarda, ok? E qualquer discurso diferente disso, por intenção ou por desconhecimento, tá? Favorece a posição da CEMIG que quer acabar com esse contrato. Ok? Então, assim, o nosso plano A... E, assim, é curioso, né, Marcelo? Porque se a CEMIG quisesse ajustar a taxa de juros e mudar o perfil dos pagamentos que ela tem que fazer no plano A, ela já podia ter feito. Ela pagaria a mesma coisa com um tempo mais longo, que para ela seria mais fácil, porque acerta o caixa. Mas o problema dela não é esse. O problema dela é registrar no balanço um compromisso futuro que ela acha que tem, né? E passar a conta para nós. Ponto. A CEMIG tinha outras alternativas. Poderíamos estar fazendo aqui uma política de investimento para rentabilizar plano A e plano B. Para a CEMIG, que é imediatista, a CEMIG não é essa diretoria da CEMIG que está aí, né? Porque a CEMIG não é... As decisões são feitas por pessoas. O projeto é imediato. Eu quero privatizar a empresa, então eu preciso de liquidar com custo pós-emprego para tornar atrativa. É isso. A discussão é essa. Voltamos à história. Participantes versus patrocinadora. Então, de novo, informação de qualidade para a gente entender onde está o problema e como é que resolve. Né? Eu não estou falando aqui de ouvir falar, não. Eu fui lá, peguei os balanços do plano de 2002 até 2019, tá? E a gente vê o histórico inteirinho do plano. Então, o que eu estou dizendo aqui, qualquer um pode olhar, né? É isso. E eu sou do plano A, ok? E vou continuar no plano A e acho que a gente precisava de defender com unhas e dentes aquilo que nós conquistamos com muito sacrifício lá atrás. Muito obrigado, Claudinha. Agradeço a você por compartilhar conosco aí o seu conhecimento. Também agradecendo aí aos membros da Chapa 2 por compartilhar conosco a sua força, a sua determinação para que a gente possa mudar o cenário da Forlus, para que a gente mude a lei da mordaça, para que mude a falta de transparência e para que os interessados, participantes, possam saber o que está acontecendo no seu fundo de pensão e interferir de modo a garantir o seu futuro. Nós já estamos encaminhando para o final da live. Eu vou chamar aqui os participantes para se despedir do público, mas antes que, na fala que cada um fosse despedir, eu gostaria de chamar o Marcelo, para o Marcelo despedir, e peço ao Marcelo que, na sua despedida, aproveita e fala um pouco para nós de que forma que a gente... Essa transparência, essa participação foi utilizada no passado para garantir que os participantes tivessem influência nos ambientes de Forlus e de CEMIG Saúde. O Marcelo tem muita experiência nisso,
tanto foi negociador do Sindeletro, como também participou de negociações de dentro da CEMIG Saúde. E aí eu peço ao Marcelo que traga esse exemplo para nós aí e aproveita a oportunidade para fazer a despedida, que nós estamos caminhando para o final da nossa live. Marcelo, por favor, me ajuda aí. Boa noite de novo, né? Eu estou ouvindo aqui a Cláudia falar e me lembrei aqui ela falou lá da questão do GPDI, da questão lá do pessoal de 78, 79, né? Que uma grande injustiça, né? Porque ficaram no meio do caminho e teriam que cumprir um período muito maior para a aposentadoria lá no Plano A. E nós, na verdade, foi uma negociação, eu estava na época como coordenador do Sindeletro. A Cláudia era diretora da Forluz, né? E nós fizemos uma grande negociação, eram várias pendências judiciais, a Forluz tinha também dificuldades com isso, e nós fizemos uma grande negociação com todos os sindicatos na mesa. Né? Eu coordenava, inclusive, a mesa de negociação, a Cláudia era diretora, quer dizer, participação boa, e com toda a transparência. Nós não escondemos nada de ninguém, chamando todo mundo, conversando, muitas reuniões setoriais, todo mundo colocando os seus problemas, fizemos um caldeirão e uma boa negociação. Né? Isso foi para dar um exemplo. Tem outro, mas talvez um pouco mais recente, quando a mudança de tábua também. Na mudança de tábua, poderia, né, de certa forma, né, iria prejudicar os trabalhadores que tinham plano B, principalmente, né? Porque reduzia o benefício a longo prazo, né? A longo prazo, no curto prazo, reduzia o benefício, porque a tábua de mortalidade incluía mais anos, então diminuía o valor do benefício. E nós também negociamos isso de uma forma de manter uma tábua até aquele momento e construindo dali para frente uma tábua nova, né? Mais para frente, a Previ questionou isso, nós fizemos um grande acerto, o pessoal teve dinheiro depositado na conta em relação a essa tábua de mortalidade. Né? Então, é só para dizer que não dá para a gente achar que é eleger as pessoas e elas vão lá sozinhas resolver o problema. Os sindicatos, na época, né, a gente apoiava muito, fazia grandes mobilizações, e a mobilização das pessoas, né, colocando os problemas, achando os caminhos. Né? Acho que, eu nem sei se existe, talvez a Cláudia possa me responder, se alguém fez uma engenharia igual aquela até 49 e até 83, é isso? Alguma coisa assim? Eu não lembro dos valores, não? Dos números das tábuas. Não conheço ninguém no Brasil. Acho que não era até 2000, não. Não, era da 49 então, a gente 83. conseguia fazer coisas, né? 49 para 83 mesmo, né? Isso mesmo. Fizemos uma engenharia que não existe no Brasil para proteger, né? Inclusive com o aumento da contribuição nossa e das patrocinadoras na tabela. Né? Então, acho que é isso que a gente sente falta hoje, é as pessoas ir lá fazerem negociações e acertos que a gente não participa e fica sempre com essa impressão de que estamos sendo prejudicados. Eu acho que não é só impressão, não. Quando a gente não participa, evidentemente, a CEMIG é que lucra com isso. Então, despedir, deixar mais uma vez aqui para os meus amigos né, os meus conhecidos na CEMIG, chapa 2, renovação e compromisso, tenho certeza absoluta disso, que sairemos muito melhores representados, muito mais bem representados, e vamos sair construindo um futuro, né, novo para a Forluz, trabalhando para o fim dessa disputa e para o fim dessa divisão dos participantes. Nós precisamos de união e precisamos dessas meninas com essa capacidade para estar defendendo a gente lá. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, Marcelo. Eu chamo o Jurandir aqui para ele fazer a despedida dele, para eu poder ter o prazer e a honra de encerrar chamando as meninas. Por favor, Jurandir. Obrigado, Emerson. Agradeço a todos que participaram dessa live. Eu tenho que repetir a fala do Marcelo, né, porque é fundamental votarem na chapa 2, renovação e compromisso, porque é a que tem realmente compromisso e é aquela que tem a experiência demonstrada aqui do que é negociar e do que é estar num lado, que é o lado do participante, ao negociar com a patrocinadora ou com o empregador. Né?
com a patrocinadora, porque tem nós aposentados, né, o nosso vínculo é com a patrocinadora. E para quem está na ativa, é o empregador e futura patrocinadora quando ele estiver aposentado. Então, nesse momento, isso é fundamental. É fundamental também mostrar o porquê que nós, Jurandir, nós, Marcelo, nós, Emerson, estamos aqui. Porque nós representamos as entidades que estão dando apoio a esta chapa, não no processo eleitoral. Nós vamos dar apoio à representação deles e ao exercício deles, durante todo o tempo do exercício deles. E só deles? Não. Nós vamos trabalhar para a União, porque nós vamos dar apoio para todos aqueles que representam os participantes da Forluz. A ABCF tem este compromisso, não é somente com quem ela apoiou, ela tem um compromisso de representar todos os participantes, ela tem um compromisso de dar apoio a todos aqueles que representam esses participantes, independente de quem votou em quem. Tá? Então, conclamo a todos se filiarem às entidades e votarem na chapa 2, Renovação e Compromisso, e boa noite. Obrigado. Obrigado a você, Jurandir. Bom você ter lembrado esse recado do lado que a chapa 2 tem. A chapa 2 ela tem lado, e é o lado do participante. A história dos seus membros mostra o posicionamento que a chapa 2 coloca ao se apresentar como candidata. Eu chamo aí a Cláudia Ricaldoni para poder fazer a sua despedida, para que eu possa encerrar com o chamado da Maria Helena. Claudinha, por favor. Gente, eu tenho que agradecer a gente ter podido conversar aqui, né? Reafirmar o nosso compromisso, né? Com a transparência, com o trabalho coletivo, com a unidade e com ouvir os participantes e passar, ter uma relação de empoderamento e de conhecimento, né? Não há possibilidade de representar ninguém se não for desta forma, né? Então, eu peço ao pessoal que está nos assistindo, além do voto, a ajuda e a cobrança, porque isso faz parte da responsabilidade de ser participante do 10º maior fundo de pensão do Brasil. O voto, o apoio e a cobrança em cima de quem vocês vão eleger. Então, eu agradeço, obrigado, agradecer a BCF, agradecer o Sindialeto pelo apoio, e da nossa parte, né, Maria Helena, vamos cobrar deles também o apoio à nossa atividade, né? De novo, quero lembrar que o Guilherme não pôde estar aqui com a gente, porque está trabalhando, tenho certeza que ele está lá no COD nos assistindo, né? Se possível, se puder. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa chapa. Muito orgulho mesmo, né? É o meu fundo de pensão, é meu plano. Eu passei os últimos 14 anos discutindo, conversando, tentando ajudar os participantes dos diversos planos de previdência no Brasil. A gente consegue muita experiência com isso, mas aqui nós estamos falando daquilo que nós ajudamos a construir, daquilo que é o nosso futuro. Sem Forluz eu não sobrevivo. Então, é isso. Tem a carga técnica, tem a carga política de representação, mas tem uma carga emocional de defender aquilo que é o nosso futuro. O meu, da Maria Helena, é, na verdade, o presente, né? Porque sem Forluz não vivemos. Obrigado, Claudinha. Antes de passar a palavra para a Maria Helena, eu também me despeço aqui, agradecendo a todos, Jurandir, Marcelo, Claudinho, Maria Helena, para que a gente possa encerrar com a palavra da Maria Helena e agradecer também a cada um de vocês que participou, que nos assistiu aqui. Muito obrigado. Ainda dá tempo de buscar voto. Quem está militando pela campanha, ainda busque voto, dá tempo de buscar voto. O último dia é o dia que a maior quantidade de votos são depositadas nas urnas eletrônicas. Se cada um de nós
que assistiu aqui, buscar 1, 2, 3, nós garantimos que com toda certeza a chapa 2 será vitoriosa amanhã. Maria Helena, dá a sua palavra final aí, e aí a gente considera. Né? E assim, agradecer e pedir mesmo, porque eu mesma já liguei hoje para várias pessoas assim, você já votou? Nossa, esqueci. Falei, então vai lá e vota agora, né? Lembrando que a senha foi enviada por e-mail, no caso, aqui em casa ela chegou também pelo correio, em papel, chegou por mensagem no telefone e ela pode ser recuperada no site. Então, assim, importante mesmo, que a gente vai deixando para a última hora e acaba, às vezes, esquecendo, né, dessa atividade tão importante. E lembrando assim, a importância mesmo dos conselheiros eleitos, porque nós temos salvaguardas construídas em negociações, já faladas e repetidas aqui. Por exemplo, o regulamento só muda com 2/3. Então, se nós, do lado do participante, nos mantivermos unidos, a gente tem realmente muita força. E é isso que a gente busca, né? E é isso que a gente sonha. E é isso que nós buscamos e acreditamos, porque já que aconteceu antes, pode se repetir. E o pessoal lá da CEMIG Saúde, né, os recém-eleitos, eles estão mostrando a que vieram, né, estão fazendo essa transformação, e a gente acredita que é possível, sim, construir caminhos, reconstruir caminhos e fazer valer esse voto, né, essa participação, essa representação que é indispensável nesse que é nosso tesouro, né? Nossa sobrevivência. Né? Então, é agradecer e votar. Obrigada aí a todos. E a equipe também de suporte, né? Jurandir, todos nós aí. Obrigada, Marcelo, Emerson, Cláudia, Bia, Marcelo Costa. Obrigada aí a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Chapa 2, chapa 2.